sua caixa no Henrique. E quero dizer assim, que é um prazer muito grande para nós estarmos de volta nessa igreja. Nós amamos muito vocês. A gente estava em oração, pedindo o Senhor, perguntando a Deus o que a gente iria trazer. A gente não poderia vir só por vir, só por amar os irmãos, mas por amar os irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande de trazer a palavra do Senhor. Então nós estivemos lá orando, né? O Senhor nos dirigiu. Então assim, recebam, né? Através da palavra Henrique, nós vamos estar aqui esses dias compartilhando um pouco. Espero aprender um pouco também com vocês. Vai precisar viver isso assim, né? Também assim, nós amamos muito o pastor de vocês, a pastora, minha esposa, que está aí, né, sustentando, né, irmã? Sustentando o ministério. Então, assim, nós queremos dizer isso, que nós amamos muito a liderança de vocês. E honramos muito. Um prazer estar aqui. É uma alegria realmente muito grande. E eu queria também trazer, né, um abraço para o pastor Geraldo, né, nosso pastor, porque prontamente, quando nós pedimos a ele, né, a permissão que a gente sempre, quando nós saímos para algo, a gente sempre conversa com o pastor Geraldo e na mesma hora ele liberou e disse assim: glória a Deus, pode abençoar e vai ser uma bênção dos santos, né? Então eu queria trazer esse abraço ao nosso pastor Geraldo. Ele teve agora, ano passado, em outubro, na Nigéria, um culto com 3 milhões de pessoas. Coisa maravilhosa que Deus está fazendo na África, né? 3 milhões de pessoas num lugar só, reunido, adorando o Senhor. Coisa maravilhosa. Então, nós estamos muito felizes de ver, estamos pastoreando a Igreja Batista da Graça na região norte de Belo Horizonte, chamada Venda Nova, onde Belo Horizonte começou. Então, Venda Nova tem em torno de 300 anos, Belo Horizonte tem em torno de 100 e poucos anos, né? Em 98 fez 100 anos, então temos aí uns 100 e poucos anos, e nós estamos aqui na região norte, em torno de 500 a 700 mil pessoas naquela região. Então estamos pastoreando ali com muita alegria, e Deus tem cumprido, né, a obra dele através das nossas vidas. Amém? Então é uma alegria muito grande estar aqui pensando com os irmãos. Amém? E durante esse tempo, quando recebemos o convite do Melo, eu comecei a orar, eu e a Cátia começamos a orar para que Deus colocasse palavras que viessem dele. Eu conversei com o Senhor, falei, não quero ir a Santos, claro que é uma maravilha a gente estar aqui com os irmãos, em comunhão, maravilhoso, faz parte, é muito bom, né? Isso traz alegria no nosso coração, mas além disso, eu pedi ao Senhor para que trouxesse as palavras que Ele queria direcionar para a igreja. Então, foi incrível, porque orando bem cedo, Deus começou a mostrar as palavras, né, que eu iria entregar para a igreja nesses dias. Amém? Então eu creio que todas essas palavras, eu creio, vieram da parte de Deus. Amém? Para você. E essa noite, para começar, Deus colocou uma palavra que fala do propósito dele para as famílias. Amém? O propósito dele para as famílias. E nós sabemos que Deus quer usar as famílias da terra para começar algo novo. Deus sempre começa algo novo com famílias. Fala com a pessoa que está do seu lado. Deus sempre começa algo novo com as famílias. Diga assim: Ele quer usar as famílias, né, para cumprir os propósitos dele. É incrível isso, amém? Então Deus quer usar. Você pode dizer para o seu cônjuge, você está com o seu cônjuge do lado, você fala assim: Deus quer usar a nossa família. Fala aí. Amém? Então nós vemos que a Bíblia é repleta de histórias de famílias. Muitas cumpriram o propósito de Deus, muitas, e outras não.
Existe isso. Muitas cumpriram, verdade? Mas por que algumas não cumpriram o propósito de Deus? Por quê? O que faltou? Será que foi obediência? Será que foi por não ouvirem a voz de Deus? Será que não conheciam o propósito de Deus? Perguntas. Tudo isso pode impedir realmente o cumprimento do propósito de Deus. Mas existe algo que tem impedido muitas famílias de cumprir o propósito de Deus. E é isso que nós vamos ver essa noite. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós cremos no Deus das famílias. Nós cremos que o Senhor instituiu as famílias da terra para cumprir o propósito eterno do Senhor. Por isso, nessa noite, nós estamos reunidos aqui como famílias, como igreja do Senhor. Nós estamos reunidos nessa noite e nós queremos, Pai, usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nós cremos que essa palavra vem da parte do Senhor. Por isso, venha anular toda figura humana e que eu seja apenas um canal do Senhor para edificar todas as famílias, a começar pela minha família. Senhor, agradeço pela minha família, pela vida da minha esposa, pelos 3 filhos que o Senhor me deu, Pai, que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai. Por isso que essa palavra, Pai, venha tocar cada coração nessa noite e que cada familiar venha viver na dimensão dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Deus, Ele quer usar as nossas famílias para transformar essa geração e cumprir um propósito específico aqui na terra. Deus tem um propósito específico para a sua família aqui na terra. Amém? Abra sua Bíblia então no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 11. Gênesis, capítulo 11, a partir do verso 10, nós vemos algo interessante. Vemos o registro de famílias, de descendências. Olha que coisa interessante. Versículo 10 fala assim: este é o registro da descendência de Sem. E aí nós vemos que Moisés, que escreveu esse livro, ele começa a narrar, inspirado pelo Espírito Santo, a descendência de Sem. Mas interessante que no versículo 24 nós vemos os descendentes de Abraão. Então Deus, Ele usa as genealogias para falar e revelar algo em nossas vidas. Então, nós vemos no capítulo 11, versículo 24, que aos 29 anos Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Veja que coisa interessante. Até o verso 27, nós vemos a formação de famílias conforme o propósito de Deus. Mas no verso 28, algo interessante acontece. Olha só, a morte de Arã. Vemos que Terá gerou 3 filhos, mas algo muito triste acontece a morte de um dos seus filhos.
Veja que coisa interessante. E nós sabemos que a morte, ela pode ser uma grande arma do diabo para destruir o propósito de Deus. O propósito que Deus tem para as famílias. Quando falamos de morte, não falamos somente de morte física, mas de morte de propósitos eternos. Veja o que aconteceu. Veja que nos versos seguintes, tinha um propósito para a sua vida. Verso 29. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Versículo 31. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e a sua neta e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de onde? De Ur dos Caldeus para Canaã. Olha que coisa interessante. Ur dos Caldeus é a Babilônia. Deus estava tirando uma família de um lugar pagão, de um lugar onde eles não poderiam viver o propósito que Deus tinha para eles. E Deus queria levá-los para Canaã. Diga assim: a terra que mana leite e mel. Diga isso. Olha que coisa interessante. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Qual era o propósito de sair de Ur? Era chegar aonde? Em Canaã. E aonde eles ficaram? Ficaram em Harã. Deus tem um propósito específico para cada família. Deus tem um propósito específico para a sua família. Mas o que tem impedido o cumprimento do mesmo? O que tem impedido? Na vida de Terá, a morte de Arã paralisou a sua caminhada. Terá tinha um propósito de sair de Ur dos Caldeus e ir até Canaã, mas ele ficou em Harã. No verso 31, nós vemos isso, que ele saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, mas não conseguiu chegar. E o verso 32 comprova isso. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Ele morreu sem cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Terá morreu em Harã, morreu na dor. A dor pode paralisar o propósito de Deus na vida de famílias, na sua vida e na vida dos seus familiares. E Deus está perguntando: o que tem paralisado você? Qual dor do passado tem impedido você de caminhar? Qual a perda, ou talvez a perda de algo que você até hoje não aceitou? Nós temos acompanhado pessoas e algumas pessoas dizem: eu não aceito o que eu vivi, eu não aceitei o que eu vivi até hoje. Uma dor, algo que ficou marcado. Talvez a dor de ter sido abusado quando criança. Isso tem marcado muitos ou muitas famílias. Talvez pessoas tenham guardado essa dor ao longo de anos. Não tem confessado, não tem aberto o coração para dizer isso. Talvez um adolescente, um jovem, talvez alguém abusou de você, tocou no seu corpo indevidamente. Talvez a dor de ter os pais separados. Tínhamos um vizinho, 50 e poucos anos,
ele tinha uma dor no passado, ele não aceitava a separação dos pais, nunca aceitou, e aquela dor para ele paralisou a vida dele. Ele entrou na bebida, nos vícios, e com pouca idade, novo ainda, ele entrou num processo de destruição interna, o físico dele, espiritualmente. Mas eu lembro que na última semana eu estava estudando a Bíblia com um discípulo e ele chegou e falou assim: isso aí só tem coisa boa. Ele falava mal da Bíblia. E eu falei: você pode entregar a sua vida a Jesus agora. Então, Deus sabe qual dor tem paralisado você. Deus sabe. Talvez a dor e o sentimento de culpa por ter se entregado sexualmente antes do casamento. Temos visto casos de pessoas, de casais que confessaram: essa dor tem atrapalhado o meu casamento, eu não me perdoo por ter me entregado antes do casamento sexualmente. Essa dor trava a vida em todas as áreas do casamento. Temos visto isso também. E Deus pergunta: o que tem paralisado a sua caminhada em direção ao propósito de Deus? A morte de Arã paralisou Terá. Ele ficou em Arã, ele ficou na dor. Sua família estava saindo de Ur em direção ao cumprimento do propósito de Deus, mas ficou no meio do caminho. Nós vemos pessoas que não conseguem romper na sua vida espiritual, não conseguem ser usados por Deus, porque ficaram no meio do caminho. Nós vemos os pastores, os líderes espirituais apoiando aquela pessoa, mas algo não é destravado na vida daquela pessoa, e ela está travada, porque existe uma coisa que paralisou ela, uma dor do passado. O que tem deixado você no meio do caminho, o que tem deixado a sua vida espiritual vazia e sem propósitos, qual a dor do passado que tem paralisado você? E aqui, o testemunho de uma irmã, muito profundo isso que aconteceu. Ela ainda, uma criança, morava no interior de Minas, e a irmã mais velha fazia enfermagem, chegou para visitar os pais, e a irmã chegou com um kit de enfermagem, e elas foram até a floresta lá para cortar lenha. E a irmã com a foice aqui nas costas, e a menina se abaixa, e quando ela levanta, a foice vai no nariz dela, e o nariz dela fica pendurado. A foice descerra o nariz dela. E na roça, um lugar, estrada de chão, muita lama, quase não passava carro, e a irmã vai ali e tenta cicatrizar por ali, faz um curativo, e aquela menina ficou marcada por aquilo ali. E é interessante que a vida dela toda foi em função daquela dor. Ela passou a usar o cabelo para tampar um pouco do rosto, e quando ela se tornou adolescente, ela se sentiu totalmente rejeitada. E a primeira pessoa que chegou, que deu atenção para ela se entrega sexualmente. Com 14 anos, ela já era mãe. E com 20 anos, ela já tinha 3 filhos. E essa pessoa, paralisada nessa dor, ela sai do interior, separa desse pai, dessas crianças, porque eles não eram casados, eram baseados, e ela sai para Belo Horizonte, e lá em Belo Horizonte ela estava atrás de aceitação, e ela se entrega sexualmente para muitas pessoas, muitos homens. Mas um dia ela chega numa reunião que tínhamos numa célula, e ela chega e ela falou comigo, falou assim: eu estava em dúvida se eu ia na cartomante ou se eu viria para cá.
Eu falei, glória a Deus que você veio aqui. E ali ela entregou a vida dela ao Senhor. E ali Deus começa a trabalhar no coração daquela mulher. Deus começa a mostrar que existe um amor que está acima de todas as coisas, que pode curar aquela dor do passado, o amor do Senhor Jesus. E hoje ela é discípula da Kátia, e ela tem rompido em todas as áreas da vida dela. Estávamos compartilhando ali com o pastor Wilson, com a irmã Neuza. Estávamos compartilhando o que Deus tem feito na vida dessa irmã. Ela veio para Belo, ela trouxe os filhos para Belo Horizonte, está morando com os filhos há 2 anos. Os filhos estão estudando, todos se converteram, foram batizados, ela foi batizada. Os filhos estão estudando na nossa igreja, aula de música, um faz bateria, outro faz guitarra, e a menina faz o teclado. Ela está rompendo, porque ela saiu de Harã. Ela decidiu sair de Harã. Ela decidiu sair da dor. Ela decidiu, porque ela creu em Deus que nós louvamos e adoramos, o Deus do impossível. E nós vemos que também as decisões erradas que muitos tomam são baseadas nessa dor. A decisão errada de Terá em continuar em Harã foi baseada na dor da perda. Os irmãos estão entendendo? Que talvez algo que não foi curado na sua alma, talvez algo que você passou ao longo da sua vida ou na sua infância, pode estar impedindo o propósito que Deus tem para você. Deus está falando com você nessa noite. É hora de sair da dor. Deus está falando com você nessa noite. É hora de liberar perdão. Talvez para uma pessoa que causou essa dor em você. É hora de você liberar perdão para aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que tocou seu coração de uma forma equivocada. É hora de sair da dor. Veja agora o que Deus tem para você quando você decide sair da dor. Diga para a pessoa que está do seu lado: Ele tem a terra prometida, Ele tem Canaã. Deus tem um propósito para a sua família. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua família. Deus nunca desistirá de você. Deus nunca vai desistir da sua família. Deus nunca vai desistir de cumprir um propósito através da sua família. E aí nós vemos o maravilhoso capítulo 12 de Gênesis. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã.
Deus chamou Abrão e tirou sua família de Arã. Deus, Ele não desistiu de usar aquela família. Deus nunca vai desistir de usar você. Deus nunca vai desistir de usar sua família. Por isso Ele quer que você tome uma atitude nessa noite. Saia de Arã, saia da torre e faça como Abraão. Vá até Canaã. E aí Deus falará com você como falou com Abraão. Farei de você um grande povo. Deus está falando com você nesta noite. Eu farei de você, farei da sua família uma família que vai resgatar outras famílias. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Você não será abençoado, você será a própria bênção. Onde você chegar, você vai ser a bênção para abençoar outras vidas. E abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todas as famílias da terra, podemos parafrasear, serão abençoadas. Amém? Por isso, essa palavra tão simples nessa noite, ela quer mover você. Essa palavra, ela quer te tirar de um lugar que você possa estar, um lugar de dor, talvez de um evento que marcou a sua existência, marcou a sua vida, e você não conseguiu até hoje cumprir o propósito que Deus tem para você. Eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos e perguntasse para Deus o que tem paralisado a sua vida. Deus está dizendo para você nessa noite: chegou o dia da sua saída de Arã. Tudo que está morto se torna em vida. Tudo que está morto, tudo que está em Arã, o Senhor traz agora a existência para Canaã. Por isso, nessa noite, o Senhor move a sua vida. Eu gostaria que agora o grupo de louvor estivesse cantando aquela terceira música. Gostaria que toda a congregação, toda a igreja ficasse de pé, com os olhos fechados.